Olá pessoal, aqui é o professor Rafael Ivo e nessa videoaula a gente começa um novo capítulo no nosso estudo de linguagens de programação. Dessa vez eu vou falar sobre tipos, beleza? Então vamos lá. Na aula 11 sobre variáveis, a gente viu que toda variável possui 6 características: nome, endereço, valor, tipo, escopo e tempo de vida. E desde aquela aula eu venho adiando falar sobre tipos. Entretanto, você já deve ter uma ideia sobre tipos. Afinal, acredito que todos já devam ter alguma experiência com programação e uma das primeiras coisas que a gente aprende quando está aprendendo a programar é criar variáveis. Linguagens como C, Java, Pascal e etc. usam o que a gente chama de declaração explícita. Ou seja, nessas linguagens você tem uma instrução específica para criar uma variável. E normalmente nessa hora você tem que dizer o tipo dessa variável. Certo? Então qual é o seu raciocínio para escolher o tipo de uma variável? Você verifica quais são os valores que eu quero guardar. Se for um caractere, eu crio uma variável char, como nas linguagens inspiradas na linguagem C. Se for um valor inteiro, crio uma variável int. Se for um valor racional, eu posso criar um float ou um double. E se for um valor booleano, que só pode ser verdadeiro ou falso, crio uma variável bool, como essa. Então tipo é um conjunto de valores que uma determinada variável pode ter, certo? Quase lá. Para a definição estar completa, falta o seguinte: um tipo não é somente os valores, mas também as operações que eu posso fazer sobre esses valores. Ou seja, para implementar o tipo inteiro, a linguagem C ela não implementa só como ler e como escrever um inteiro. Tem também operadores aritméticos de soma, subtração, multiplicação, divisão, resto da divisão, comparação e etc, etc. Já o tipo de ponto flutuante, como float ou double, tem quase tudo isso, mas não tem o resto da divisão. E o tipo booleano, que possui operadores próprios que implementam conectores lógicos da álgebra booleana, como e, ou e negação. Na nossa educação matemática, a gente aprende que temos um conjunto de números inteiros e o conjunto dos números racionais, e vê logo figurinhas desse jeito, com um conjunto dentro do outro, para indicar que todo número inteiro ele é racional, mas nem todo número racional é inteiro. Uma coisa talvez mais complicada e que traz dor de cabeça em alguns é entender que ambos esses conjuntos são infinitos. Eu não vou nem tentar explicar aqui por que um conjunto infinito é maior do que outro. Vou só tentar correlacionar com a nossa realidade aqui de programadores, tá? Aprendemos em fundamentos de programação a criar variáveis inteiras e reais. Mas como antes de programação a gente aprende matemática, essa informação entra na nossa cabeça da seguinte forma: int corresponde aos inteiros e float corresponde aos racionais. Percebe que não estou nem tentando relacionar float com os reais, porque números irracionais com suas dízimas infinitas e casas decimais aleatórias são mais complicadas ainda. Aí a gente pensa logo no quê? De que esses tipos são organizados dessa forma. Com todo int é float, mas nem todo float é int. E talvez ainda temos a ideia de que eles podem representar quantidades infinitas de números. Pois é, essa é uma ideia errada. Mas por que ela é, né? Porque computadores são limitados. No final das contas, tudo são apenas zeros e uns. Não temos uma quantidade ilimitada de zeros e uns. Memória é finita, processador é finito. Tudo no computador são recursos limitados. O mesmo acontece com os tipos computacionais implementados pelas linguagens de programação. Geralmente, um tipo computacional possui um número finito de valores que ele pode representar. Então, por exemplo, no meu computador aqui, um tipo int da linguagem C ocupa 4 bytes de memória. Isso significa que um int ocupa 32 bits. Cada bit pode ser apenas 1 ou 0. Isso significa que dentro do meu número inteiro existe 2 elevado a 32 possibilidades de configurações diferentes de bits. E isso dá 4.294.967.208. Esse número que está aparecendo aí, tá? Ou seja, essa é a quantidade de números inteiros diferentes que eu posso ter num int na minha linguagem C. É um número grande, mas não é infinito. Agora, no mesmo compilador, sabe qual é o tamanho do float? É os mesmos 4 bytes. Então quer dizer que a quantidade de números float que eu posso representar no meu compilador de C é igual à quantidade de inteiros? Exatamente. Então uma figura mais correta para o conjunto dos valores dos tipos int e float seria melhor desenhada desse jeito aqui. 2 conjuntos com o mesmo tamanho e que possuem uma interseção. Ou seja, existe um conjunto de números que eu posso representar tanto usando o int quanto usando o float, por exemplo, o número 2. Existe um conjunto de números que eu posso representar usando o float, mas não posso representar usando o int, por exemplo, o número 2,5. E também existe um conjunto de números que eu posso representar usando o int, mas não dá para representar usando o float. Que números são esses?
Na próxima aula a gente vê e responde essa, tá? Por enquanto, a lição que fica é que tipos computacionais são aproximações da nossa matemática, mas não podem ser confundidos totalmente com ela. Até existem algumas exceções, como a linguagem Smalltalk, que representa números racionais no seu formato de fração de números inteiros. A linguagem Haskell, ela possui um tipo de dados denominado integer, que busca representar uma quantidade dita infinita de inteiros. E até a linguagem Java possui um recurso parecido, com uma classe chamada BigInteger. O que esses tipos têm em comum é que eles não ocupam um espaço fixo na memória. Eles alocam memória dinamicamente para armazenar o seu conteúdo. E aí você se pergunta, por que toda linguagem não faz isso, né? O motivo é a eficiência. Reservar espaço da memória durante a execução, dependendo do tamanho do número que se quer reservar, reduz muito a eficiência de execução de um programa. Por isso, a maioria das linguagens implementa tipos de tamanho fixo. Como eu sempre venho dizendo, na memória tudo é 0 e 1, ou seja, sem contexto, a gente tem apenas uma sequência de bits. Então, por exemplo, se eu perguntar o que significa essa sequência de bits aqui, o que é que dá para responder? Um programador poderia pensar, é um valor de ponto flutuante de 32 bits. Nesse caso, essa sequência significa o número 3,375. Mas se essa mesma sequência for lida como se fosse um valor do tipo inteiro, aí ele significa esse número enorme aí. Por outro lado, se essa sequência significar que são dois inteiros curtos de 16 bits, aí já são dois números, 16.472 e 0. A gente ainda pode interpretar cada byte individualmente, significando cada um como um caractere. Aí, nesse caso, esses bits significam um caractere arroba, um X maiúsculo e 2 caracteres nulos. Muito provavelmente você nunca precisou se preocupar com isso, mas essa era uma das muitas dificuldades encontradas por quem programa em Assembly. Porque nessas linguagens de baixo nível não existe o conceito de tipo, você tem que ler e interpretar os bytes de memória, sabendo previamente o que eles são para não fazer besteira. E quando um erro acontece, porque a linguagem permitiu você fazer uma operação sobre um tipo de dados para o qual ela não foi definida, esse erro é chamado de erro de tipo. Por exemplo, seria um erro de tipo grosseiro se você acabasse chamando uma função de soma de inteiros para a soma de números armazenados em uma representação de números de ponto flutuante. O resultado seria completamente imprevisível. Mas como eu disse, a maioria das linguagens de alto nível atuais possuem compiladores que identificam erros de tipo já em tempo de compilação às vezes. As regras usadas para identificar esses erros é que a gente chama de sistemas de tipo. Um sistema de tipos é uma documentação criada durante o projeto da linguagem que define como uma variável e tipo são associados, como os valores e as operações sobre esses valores é realizada e quando ela pode ser realizada e etc. Daqui a pouco eu vou me aprofundar um pouco mais nisso, certo? Continuando, quer dizer que um sistema de tipos basicamente impõe restrição. Restrição sobre as operações. E por operações pode ser operador aritmético, operador de atribuição, operador de acesso, qualquer operador. Esse tipo de restrição não tem como ser definido na gramática, porque faz parte da semântica. Lembra que na gramática eu poderia até restringir, por exemplo, que do lado esquerdo de uma atribuição só podia ter uma única variável, e que do lado direito eu posso ter uma expressão. Mas não tem como eu saber se o tipo da variável é o mesmo tipo do da expressão. Um sistema de tipos, por exemplo, tem que definir se uma operação entre um inteiro e um caractere pode ser feita, e se for feita, como ela vai ser feita. Uma vez que todas essas restrições forem planejadas para aquela linguagem, o próximo passo é dizer quando elas serão aplicadas no seu código. Vai ser durante a compilação, que nem a linguagem C, ou vai ser durante a execução, que nem a linguagem Perl. Tem vezes que algumas linguagens ficam até no meio do caminho. Por exemplo, no Java, a maior parte da verificação de tipos é feita na compilação. Mas as conversões de tipos, quando uma variável de um tipo é transformada em outro, isso só é verificado em tempo de execução. Agora que a gente já sabe o que é um sistema de tipos, quais são os sistemas de tipos mais comuns, né? Existem muitos para várias linguagens diferentes, mas normalmente a gente pode classificar elas em dois grupos: as linguagens de tipagem estática e as linguagens de tipagem dinâmica. E lá vamos nós de novo com coisas estáticas e dinâmicas, né? Enfim, uma linguagem de tipagem estática quer dizer uma linguagem que define seus tipos em algum momento, e a partir dali a variável não altera seu tipo. Ou seja, os tipos são fixos. E por serem fixos, eles já são definidos durante a compilação. Um exemplo conhecido disso é a linguagem em C, né? Se você declara uma variável int, como está aparecendo aqui, ela será int para sempre. Se você fizer uma atribuição como essa, de um número de ponto flutuante para um int, o C não impede, nem erro de compilação dá.
mas ele vai alterar o dado de entrada para poder armazenar na variável a. Então aqui esse programa imprime o número 2 no segundo printf, porque ele vai descartar a parte fracionária para poder armazenar no int. Já em linguagens de tipagem dinâmica, uma variável pode alterar o seu tipo durante a execução do código. Normalmente essa mudança é feita ao mudar o valor atribuído a uma variável. Por exemplo, na linguagem Python, quando você atribui um valor a uma variável, você define o tipo dela como um tipo da constante que você passou para ela. Então aqui no caso, a variável a começa sendo inteira, porque você atribuiu o valor 2. Mas depois eu posso mandar uma string para essa variável e dali em diante a variável a, agora ela é uma string. Fazendo um parêntese aqui, só porque eu estou comparando C e Python, você pode acabar concluindo que se uma linguagem tem declaração explícita, então a tipagem é estática. E se a linguagem tem declaração implícita, então a tipagem é dinâmica. E vou dizer aqui que uma coisa não tem nada a ver com a outra. É perfeitamente possível uma linguagem com declaração implícita ter uma tipagem estática. Por exemplo, o Fortran, ele tinha um pouco de declaração implícita para algumas variáveis que tinham nomes iniciados por essas letras que estão aparecendo aí. Mesmo sendo declaração implícita, a variável não podia mudar seu tipo depois, então a tipagem ela era estática. A mesma coisa vale para uma linguagem ter tipagem dinâmica e usar declaração explícita. É raro? É, mas pode ter. Eu não conheço nenhuma, mas se você quiser fazer uma, é perfeitamente possível. Enfim, existem essas duas classes de sistemas de tipos. Mas esses sistemas podem ser bons ou não, como tudo na vida, né? Então assim, se uma linguagem possui um sistema de tipos que detecta todo tipo de erro durante a compilação ou durante a execução, a gente diz que essa linguagem é uma linguagem fortemente tipada. E aí novamente trazemos à tona a disputa, tipagem estática e tipagem dinâmica. Pode parecer lógico pensar que uma linguagem, só por ter tipagem estática, ela é mais rígida, então é uma linguagem fortemente tipada. Enquanto uma linguagem com tipagem dinâmica, ela é folgada, permite qualquer coisa, verifica só na execução, então ela é fracamente tipada, se pode se dizer assim. E novamente uma coisa não tem nada a ver com a outra. A linguagem Python usa tipagem dinâmica, mas não é a casa da mãe Joana. Ela verifica todo tipo de erro que pode acontecer durante a execução e encerra o programa caso ocorra algum. Então Python ela é classificada como uma linguagem fortemente tipada. Já a linguagem C, quando foi criada na década de 60, mal tinha um sistema de tipos definido. Se você lembrar lá da primeira aula desse curso, vai ver que C foi baseado numa linguagem chamada BCPL. E essa linguagem não tinha tipo, que nem as linguagens Assembly. De lá para cá, a linguagem C foi adicionando características que fortaleceram seu sistema de tipos. Mas ainda assim, é possível fazer algumas bizarrices que tornam a linguagem C uma linguagem não fortemente tipada. Bem, gente, por hoje é só. Nessa aula a gente deu início ao estudo de tipos e como eles são implementados nas linguagens de programação. Na próxima aula a gente vai ver alguns tipos básicos e como eles são convertidos uns nos outros. Dúvidas e sugestões, deixem aí nos comentários, beleza? Então até mais.